Então, vocês observam por aí que nós estamos utilizando a história, a geografia, para falar sobre a hemoglobina S. Vocês lembram das cruzadas, né? Muitos de vocês assistiram até filmes sobre cruzadas. Isso é já no período medieval. 700 anos depois de Cristo, até por volta de 1400, as migrações, a escravidão e as cruzadas tiveram grande influência na dispersão da hemoglobina S para o leste e o sudeste europeu. Naquela época das cruzadas, os reis, especialmente da Inglaterra, eles iam até o Oriente Médio e até o norte da África para tentar fazer a cristianização daquela população. Só que essas idas demoravam 10 anos. 10 anos o rei ficava longe da Inglaterra, e nesses 10 anos, ele não ia sozinho. Ele ia com batalhões de 100 mil pessoas. Havia 10 anos, não há quem resista. Acha casamentos nesses lugares. Então começa, apesar de serem inimigos, chega um momento que os caras dão trégua e mandam brasa. Não é? E aí começa, então, a ter a miscigenação entre os povos dessas regiões e a dispersão da hemoglobina S para o leste e o sudeste europeu. A Hungria, Tchecoslováquia, também tem hemoglobina S, que é motivado durante a época das cruzadas. Então, vocês observam que a ciência biológica, e especificamente a da hemoglobina S, ela é extremamente rica. Na época que se descobriu o Novo Mundo, que vem a ser as Américas, os índios, no início, eles não aceitaram o regime de escravidão. Os ingleses descobriram que a África, que os negros da África eram passíveis à escravidão, muito forçados, mas eram mais passíveis. E aí começou o tráfico de africanos para os Estados Unidos da América e para o Brasil. E para o Brasil vieram todos os tipos de hemoglobina S, os haplótipos, inclusive, dessas regiões. Para vocês terem uma ideia, de 1530 a 1800, imagina-se que trouxeram da África para o Brasil 4 milhões de africanos. Em 1880, o Brasil era um país que tinha 80% da sua população com descendência africana. Só a partir de 1880 que começa a grande imigração europeia para o Brasil, porque na Europa estava tendo fome, e havia muita guerra, e havia também o que a gente chama, quando os povos não obedecem os presidentes, os monarcas, tem um termo, né? Como é que é esse termo? De desobediência civil. Então, estava ocorrendo esse tipo de desobediência civil, e as pessoas que queriam trabalhar não queriam ficar mais lá. E vieram milhões de italianos, milhões de árabes, milhões de espanhóis, portugueses para o Brasil. E a partir de 1880, a população brasileira começou a se tornar menos negra. Por volta de 1910, aí começou a equilibrar 50% de origem africana e 50% de origem europeia, a população brasileira. Então, vocês observam que tem muitas explicações, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, a prevalência da hemoglobina S no Brasil, ela é extremamente alta em vermelho, é que essa população do norte e do nordeste do Brasil tem mais que 4% da população tem hemoglobina AS. Em azul, que pega Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Rio de Janeiro,
entre 3% e 4%. Em amarelo, é abaixo de 3% da população brasileira. Então, vocês observam um mosaico diferente da prevalência de hemoglobina S no Brasil. Lógico, quando os africanos vieram para o Brasil, a maior parte vinham aqui para Recife, porque aqui estava cheio de fazendas de cana-de-açúcar. E precisava de muitas pessoas fortes para tocar essas fazendas. E daqui se distribuiu. A Bahia, nessa época, era um entreposto importante também de entrada. Então, ficou por aqui. Muitos que entraram na Bahia vieram para as Minas Gerais em busca de ouro. Então, por isso que essa região também tem alta prevalência. Já no Espírito Santo, Estado de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, convidou-se negros para fazer parte da Guerra das Farroupilhas, prometendo que lhes dariam a liberdade de escravidão. Então, no Rio Grande do Sul, nós temos muita descendência de africano. Já no estado de Santa Catarina, quase nada. No Paraná, é pouco. Em São Paulo, é médio. Tudo isso se deve à forma de utilização. E, obviamente, a presença da hemoglobina S também tem essas nuances percentuais. Então, a prevalência da hemoglobina S no Brasil tem sido determinada pela identificação do indivíduo heterozigoto portador do traço, que a gente chama de hemoglobina AS. É bom que todos saibam que o portador do traço não tem doença. Ele só vai transmitir o gene da hemoglobina S. Mas é bom que se saiba também que, apesar de ele ter somente o traço, ou seja, a hemoglobina S com concentrações abaixo de 50%, se ela for induzida a perder muito oxigênio de uma hora para outra, o traço falciforme pode dar consequências graves. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que uma pessoa com traço falciforme vai para uma mesa de cirurgia, o anestesista não sabe que ele tem traço e dá uma anestesia forte, sem adequada suplementação de oxigênio. O que faz a anestesia? A anestesia ela rouba oxigênio, por isso que a pessoa perde a consciência. Então, se for dada uma anestesia sem a suplementação de oxigênio, para quem tem a hemoglobina AS, pode ocorrer uma falsização maciça nesse momento no portador, e o portador ficar na mesa de cirurgia e morrer. Isso já aconteceu várias vezes. Uma outra situação que pode ocorrer é no dia a dia, numa balada, um jovem, um cara já mais velho, mas que se acha jovem, com hemoglobina S, para fazer bonito, dá uma boa cheirada de lança-perfume. O que faz a lança-perfume? Retira o oxigênio. E a pessoa, de um momento para outro, ela pode ter uma falsização maciça. Então, vocês observam que o portador da hemoglobina S, apesar de não ser doente, em certas situações adversas, que implicam no consumo de oxigênio, como anestesia geral, voos em elevadas altitudes, por isso que se faz eletroforese em todo mundo que vai para a aeronáutica, porque se tiver hemoglobina AS, ele não pode voar em aviões sem cabine pressurizada, porque a 3.000 metros o nível de oxigênio é muito baixo. Se ele ficar meia hora, ele pode ter um acidente vascular cerebral e derrubar o avião. Então, vocês observam que, embora o AS seja saudável, existem condições que podem torná-lo extremamente sensível à falsização. E aqui mostrando um outro fato interessante.